Olá, seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao Gymcast, o podcast feito para ajudar empresários e executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado por meio da transformação de dados em estratégias de negócios. Me chamo Távia Lorenzo Mota e sou advogada da Amaral e Asbeck Advogados. No episódio de hoje, falaremos um pouco sobre o julgamento do STF que validou a regulamentação legal da não cumulatividade de PIS/COFINS. No dia 26 de novembro, o STF concluiu importante discussão tributária acerca da restrição de aproveitamento de créditos de PIS/COFINS previstas nas leis número 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003, especialmente no que se refere ao conceito de insumo. A recorrente do caso, representante dos contribuintes, sustentou que as mencionadas leis, bem como as instruções normativas que as complementavam à época, limitavam direitos e garantias dos contribuintes mediante a imposição de restrições não autorizadas pelo texto constitucional. Especificamente sobre a expressão insumo, defendia que deveria ser ela entendida de forma ampla e irrestrita, a permitir que o cálculo do crédito do PIS e da COFINS fosse realizado sobre a totalidade dos bens e serviços adquiridos, sem exceção. Já a União Federal aduziu que a Constituição Federal não delimitou o critério que deve ser implementada a não cumulatividade de PIS/COFINS, diferentemente do IPI e ICMS, o que não poderia caracterizar ofensa constitucional. Além disso, argumentou que a pretensão do contribuinte de impedir as restrições aos créditos desvirtuaria a base econômica própria das contribuições, que se assemelharia então ao imposto de renda e à CSLL, que são calculados sobre o lucro. O ministro relator Dias Toffoli entendeu que o contribuinte não possui razão. Endossou o argumento de que o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o artigo 195, parágrafo 12 da Constituição Federal, seja para tratar da matéria quanto aos setores de atividade econômica aos quais se aplica, quanto para tratar dos critérios a serem adotados, respeitados preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e à COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção, à confiança, o que não se vêem violados no caso. Compreendeu também que a discussão sobre o alcance da expressão insumo é matéria infraconstitucional, ou seja, que não consta no texto constitucional, não havendo como o STF analisar o que é insumo, uma vez que a Constituição Federal delegou ao legislador ordinário a sua regulamentação. Ademais, a compatibilidade das instruções normativas da Receita Federal do Brasil com o que prevêem as leis deve ser objeto de análise do Superior Tribunal de Justiça. Todos os ministros seguiram o voto do ministro Toffoli, abrindo divergência o ministro Roberto Barroso sobre um único ponto, quem este foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin. Para os ministros Roberto Barroso e Fachin, quanto aos créditos referentes a contratos de locação e arrendamento mercantil de bens, previsto no artigo 31, parágrafo 3º da Lei nº 10.865 de 2004, não deveria ser vedado o creditamento dos contratos celebrados antes de 2004 e com prazo de vigência determinado, mas restaram vencidos. Com base neste julgamento do STF, os contribuintes que ingressaram ou que pretendem ingressar com ação judicial para questionar o aproveitamento de créditos de PIS/COFINS por insumo, podem se perguntar o quanto as discussões travadas na Justiça serão afetadas. Podemos afirmar que, apesar da ampliação da expressão insumo não ter ocorrido no STF, os elementos de essencialidade e relevância esculpidos pelo STJ permanecem vigentes.
pois configurados em análise infraconstitucional da matéria, o que o STF não prejudicou. Assim, ainda há campo para a discussão desta matéria na Justiça, vez que ainda há questionamentos quanto à não cumulatividade de PIS/COFINS e que podem chegar até o STJ, pois cada caso deve ser analisado individualmente. Quanto ao setor de comércio, o limbo se a decisão do STJ aplica a este setor permanece, o que viável a discussão na Justiça. Para tanto, pode-se adotar a estratégia de discutir a ilegalidade das atuais regulamentações da Receita Federal do Brasil sobre o assunto, que restringem créditos de PIS/COFINS na parte que a decisão do STJ não limitou. E não é só. A depender do caso, se futuramente houver violação a preceitos constitucionais pela não cumulatividade de PIS/COFINS, o tema pode vir a ser analisado novamente pelo STF. Portanto, fazemos esse comunicado para que empresários e clientes não fiquem receosos quanto ao que ficou decidido pelo STF. Podemos dizer que o jogo permanece como estava. Ficou com dúvidas ou quer receber mais informações como esta? Acompanhe nossas redes sociais e os próximos podcasts. Até mais!